Imagine que a vida financeira é uma grande maratona, onde todos querem chegar à linha de chegada que representa a liberdade financeira e prosperidade. Mas nem todos largam do mesmo ponto, e as condições de cada corredor são drasticamente diferentes. Nesse vídeo, veremos todos os níveis de riqueza, porque para evoluir você primeiro precisa entender aonde se encontra. Pobreza extrema. A pobreza extrema é como correr a ultramaratona Badwater, mais conhecida como Inferno na Terra, com a temperatura podendo passar dos 40 graus. E o problema não é nem isso, o problema é que você está descalço, sem roupa, sem água e sem comida. De acordo com o IBGE, uma pessoa é considerada em situação de extrema pobreza se vive com menos de R$11 por dia, ou R$322 por mês. Para você ter uma noção, a cesta básica de comida pode variar entre R$600 a R$900, dependendo da cidade onde você mora. E de acordo com o IBGE, são 9,5 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Ou seja, são quase 10 milhões de pessoas que não conseguem comprar o básico para se sustentar. E isso que estamos falando só do Brasil. Países pobres da África, por exemplo, estão em situações muito piores. Estar abaixo da linha da pobreza extrema não significa apenas ter pouco dinheiro. Significa não ter acesso a comida, água potável, moradia, saneamento básico e educação. Coisas básicas do dia a dia se tornam praticamente um luxo. Por exemplo, pense na sua rotina diária. Você acorda, toma uma água limpa, toma um café da manhã e talvez confira o celular. Se você estivesse na pobreza extrema, cada uma dessas ações seria uma luta. Ou pior, talvez você nem tivesse acesso a elas. A alimentação é escassa e, na maioria das vezes, carece dos nutrientes essenciais para se manter saudável. Com o tempo, o corpo acaba criando resistências a doenças transmitidas pela água contaminada, porque simplesmente não há outra opção senão consumi-la. Mas se a pessoa acabar adoecendo, a realidade é ainda mais cruel. Dependendo de onde ela vive, atendimento médico nem entra no vocabulário, pois simplesmente não há como pagar um médico ou comprar remédios. Basicamente, viver na pobreza extrema é estar o tempo todo no modo de sobrevivência. É como tentar escalar um poço sem escada, lutando contra o tempo para escapar dessa situação. Pobreza. As pessoas na pobreza até têm roupas na maratona, mas estão sujas, pesadas e seus tênis estão bem desgastados. Elas possuem água, mas em quantidades insuficientes para sustentar a longa jornada. E sempre que tentam acelerar, surge um novo obstáculo, um gasto inesperado, uma crise, um problema de saúde, enfim. A falta de recursos nessa classe torna difícil atender às necessidades básicas, como alimentação, moradia, assistência médica e educação. Imagine um dia em que você precisa escolher entre pagar a conta de luz ou garantir o jantar. É isso que eles estão vivendo. De acordo com o Banco Mundial, a pessoa é considerada pobre se vive com até R$34 por dia, ou R$1.000 mensais. Aposto que você achou que era pobre por ganhar 2 ou 3 mil, mas a realidade é bem diferente. Cerca de 27% da população brasileira está vivendo na linha da pobreza. O quão lascado você está pode variar de acordo com o estado que você vive. Por exemplo, a cesta básica em São Paulo pode custar R$830. Já em João Pessoa, a capital da Paraíba, pode chegar a custar R$570. Mas independentemente do seu estado, ser pobre implica em uma luta diária para colocar comida na mesa e pagar as contas. No entanto, a pobreza não se resume apenas à falta de dinheiro no banco. Ela afeta diretamente a qualidade de vida e pode prender uma pessoa em um ciclo sem saída, já que a falta de acesso à educação e oportunidades dificulta qualquer possibilidade de mudança. Existe também a pobreza relativa, que acontece quando, apesar de conseguir sobreviver, a pessoa não tem condições de participar plenamente da vida social. Por exemplo, imagine que você consegue pagar as contas e comer bem, mas não tem dinheiro para comprar um celular. Enquanto seus amigos estão interagindo nas redes sociais, você ainda joga no antigo Nokia tijolão. No final das contas, ser pobre significa que suas oportunidades, escolhas e liberdade são bem limitadas. Mesmo que você ganhe o suficiente para sobreviver, a sensação de estar sempre no limite torna a vida um desafio constante. Classe média baixa. A classe média baixa é como estar na maratona com um tênis comum, roupas aceitáveis, mas sem equipamentos. Pode até ter uma garrafinha de água, mas precisa racioná-la. A real mesmo é que quando eu fui fazer as pesquisas, descobri que está todo mundo lascado, pelo menos até chegar na classe alta. De acordo com o Banco Mundial, quem ganha entre R$67 e R$105 por dia, o que equivale a aproximadamente 2 a 3 mil por mês, pode ser considerado da classe média baixa. As pessoas aqui têm acesso básico à moradia, alimentação, saneamento básico, água potável e pode pagar por remédios caso precise.
Só que o mais importante é que a partir da classe média baixa, aquela corrente que prende as pessoas na pobreza começa a se soltar, já que você pode terminar o ensino médio, fazer uma faculdade e conseguir um emprego que pague bem. Mas o grande problema é que você está vivendo basicamente no limite do aceitável. Se você fizer dívidas, vai ficar lascado. Se você tiver uma emergência financeira, também está lascado. Se você tiver mais de um filho, também está lascado. Ou seja, qualquer coisa que te faça gastar mais de R$ 500 por mês, te embola em dívidas e mais dívidas. Outro problema das pessoas que estão nessa classe é que a maioria não tem muito conhecimento financeiro e acabam caindo em muitas armadilhas de empréstimo fácil ou mesmo procurando formas de ganhar dinheiro rápido. E assim se perpetuam nessa constante corda bamba entre a pobreza e a classe média baixa. Classe média. As pessoas nessa classe saíram da linha de largada com equipamentos básicos e um pouco de folga. Agora elas têm uma garrafinha a mais, um tênis melhorzinho, um boné, mas nada fora do padrão. Podemos definir essa classe como ganhando cerca de R$ 106 por dia até R$ 166 por dia, o que equivale de R$ 3.200 a R$ 5.000 por mês. Para você ter uma noção, a média de renda da população brasileira é de R$ 3.200 por mês. Em termos financeiros, a classe média ganha o suficiente para cobrir as necessidades básicas e ainda sobra um pouco para pequenos luxos, como fazer uma viagem de vez em quando, sair para comer ou trocar de celular sem sentir culpa. Porém, essa posição também tem a ver com estilo de vida. Alguém da classe média pode trocar de celular a cada 2 anos, mas dificilmente poderia gastar dinheiro em marcas de luxo toda semana. Se você está na classe média, provavelmente tem um emprego estável, como professor, enfermeiro ou um funcionário administrativo. Em comparação com empregos de renda mais baixa, seu trabalho tende a ser menos exaustivo fisicamente e mais seguro a longo prazo. Por outro lado, a classe média ainda não tem liberdade financeira o suficiente para se aposentar antes dos 50 anos, por exemplo, e nem pode correr riscos desnecessários, como investir todo o dinheiro em um negócio que pode falir. Mas diferente das classes anteriores, a classe média pode investir uma parte do que ganha, o que torna a possibilidade de se aposentar por meio de investimento uma realidade palpável. Por exemplo, se pegarmos 10% da renda de cada classe para investir na pobreza extrema, isso significaria apenas R$ 32 por mês. E eu sei que é impossível investir nessa classe, mas eu quero mostrar quanto cada classe teria no final se investisse durante 35 anos a uma taxa de 10% ao ano. Dito isso, as pessoas na pobreza extrema acumulariam R$ 108 mil. Já as pessoas na linha da pobreza, que também não conseguem investir, mas pelo experimento vamos dizer que sim, conseguiriam acumular R$ 339 mil. Agora, passando para a classe média baixa, 10% são R$ 200 mensais para a renda mais baixa e R$ 300 mensais para a renda mais alta, o que daria no final R$ 679 mil e R$ 1 milhão respectivamente. Chegando na classe média, o mínimo seria R$ 320 mensais, e isso no final daria um pouco mais de R$ 1 milhão, enquanto o máximo seria cerca de R$ 500 mensais, e isso ao final de 35 anos daria R$ 1 milhão e 700 mil. A classe média basicamente está em um espaço confortável, onde pode investir e não se preocupa com cada conta do mês, mas ao mesmo tempo precisa manter um certo controle financeiro, senão um período de gasto excessivo pode significar voltar a comer miojo de galinha por um tempo. Classe média alta. Aqui o negócio começa a ficar interessante. Essas pessoas deixaram a corrida a pé para trás e agora pedalam. Com uma bicicleta, conseguem avançar mais rápido e com menos esforço. Ainda precisam se preocupar com o caminho, evitar buracos, manter o equilíbrio, mas já não sofre com tanto desgaste físico da corrida. Uma pessoa na classe média alta ganha entre R$ 250 a R$ 417 por dia, ou seja, R$ 7.500 a R$ 12.500 por mês. Estar nessa classe te dá muitos confortos, mas ainda assim você precisa tomar cuidado com gastos muito grandes, por exemplo, um carro ou uma casa. Esse grupo tem um bom controle financeiro e um estilo de vida confortável. Se você pertence a essa classe, provavelmente tem um trabalho bem remunerado como gerente, profissional especializado ou até mesmo um dono de um negócio. Seu salário permite viver em um bairro bom e sustentar até 2 filhos com certa tranquilidade. Pessoas da classe média alta costumam seguir um estilo de vida parecido com os dos ricos, porque podem pagar uma academia premium ou até viajar para a Disney se juntarem algum dinheiro para isso. Elas estão perto de alcançar o status de rico, mas ainda não chegaram lá, porque no final eles ainda olham o preço dos alimentos no mercado. E sobre a questão do nosso experimento anterior de investir 10% da renda, eles teriam no final de 35 anos um total de 2,5 milhões para a renda mais baixa e 4,2 milhões para a renda mais alta. Classe alta, ricos. Aqui a corrida já mudou completamente. As pessoas aqui não correm e também não pedalam. Elas têm uma moto, e não é uma moto qualquer, uma moto que pode levar água, comida e vários equipamentos.
Se a classe média alta ainda se preocupa com o preço dos alimentos, aqui eles já não estão nem aí para isso. Pessoas nessa classe ganham entre R$ 500 a R$ 1.666 por dia, ou de 15 a 50 mil por mês. É incrível pensar que o que eles ganham por dia, uma pessoa na pobreza extrema precisa de meses para alcançar. Se você é rico, consegue cobrir todas as suas necessidades e ainda aproveitar alguns luxos, mantendo uma segurança financeira sólida. Não se trata apenas de saldo bancário, mas sim de um equilíbrio entre qualidade de vida e estabilidade financeira. Quem pertence a esse grupo pode ter uma casa confortável em um bairro nobre, viagens regulares para quase qualquer lugar, jantares em restaurantes caros, outra casa na praia, enfim. Essa riqueza proporciona muitas opções e flexibilidade, embora você ainda não seja um milionário, mas dá para chegar lá. Além disso, esse nível de riqueza possibilita acesso à educação e um atendimento médico de alta qualidade, o que contribui para uma vida confortável e segura. Em resumo, estar nesse patamar significa ter um colchão financeiro que garante tranquilidade sem medo de perder o emprego ou ser afetado pela inflação. Você ainda não está nadando em dinheiro como Tio Patinhas, mas flutua tranquilamente num mar de segurança financeira. E para os curiosos do experimento, as pessoas nessa classe teriam no final 5,1 milhões para a renda mais baixa e 17 milhões para a renda mais alta. Por isso que eu falei que dá para elas serem milionárias. Classe alta, super ricos. Se os ricos estão de moto na maratona, os super ricos estão de carros, com ar-condicionado, comendo o quanto quiserem e podem abastecer a qualquer hora. Isso é o que significa pertencer aos super ricos. As pessoas aqui ganham entre R$ 2.000 a R$ 3.200 por dia, ou de 60 a 96 mil por mês. Estar nesse nível de riqueza significa ter uma base financeira muito sólida, que permite desfrutar de muitos privilégios. E aqui estamos falando de férias luxuosas, carros de alto padrão, propriedades extras, segunda ou até terceira casa, eventos exclusivos e experiências premium. Ter dinheiro extra também significa que você pode comprar um carro apenas porque alguém te desafiou a fazer isso. Esse nível de riqueza também te dá acesso a atividades sofisticadas e eventos exclusivos, além da possibilidade de ter um assessor financeiro para otimizar seus investimentos, porque agora você pode pagar alguém para fazer os cálculos para você. No aspecto social, pertencer aos super ricos significa fazer parte de um círculo de pessoas com altos rendimentos. As conversas costumam girar em torno de investimentos, marcas de luxo e até filantropia. Você alcançou uma posição onde pode desfrutar da estabilidade financeira sem grandes preocupações com o futuro. E sobre nosso experimento, os super ricos teriam no final 20 milhões para a renda mais baixa e 32 milhões para a renda mais alta. Bilionário. Fazer uma maratona pela Terra já não é mais realidade. Eles agora fazem de helicóptero. Enquanto o cara na pobreza extrema está lá no começo do caminho, aqui eles já chegaram no final faz tempo. Em 2024, o Brasil registrou aproximadamente 413 mil milionários, representando cerca de 0,21% da população. Ser milionário significa ter um patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão, ou seja, a soma dos seus ativos, casas, investimentos, dinheiro, menos as suas dívidas, ultrapassam essa marca. Sim, as classes abaixo podem estar nessa classe caso tenham investido para isso. As pessoas nessa classe ganham facilmente mais de R$ 150 mil por mês. Aqui você basicamente não se preocupa com quase nada. Eu falo quase porque mesmo ganhando muito dinheiro, você ainda não pode ter muitos carros de luxo, por exemplo, a não ser que gaste uma boa parte do seu patrimônio para isso. Por isso, ser milionário não significa ser bilionário. Você ainda não está no nível de magnatas das manchetes, mas ainda assim tem uma posição muito acima da população mundial. Se um milionário ganhando R$ 200 mil por mês investisse 10% da sua renda durante 35 anos, no final ele teria um patrimônio de R$ 68 milhões, se tornando assim a próxima classe que vamos falar. Multimilionário. Bom, se o milionário tem um helicóptero, os multimilionários têm o quê? Isso mesmo, um jatinho particular. Se você é multimilionário, não significa apenas que tem um patrimônio líquido acima de R$ 1 milhão. Agora esse valor multiplicou diversas vezes, chegando a dezenas ou até centenas de milhões. Ser multimilionário não é só sobre ter muito dinheiro, mas sim sobre ter tantos zeros na sua conta bancária que até a calculadora começa a travar. Sua fortuna pode ter vindo de um negócio bem sucedido, investimentos inteligentes, uma herança muito generosa, ou quem sabe você roubou muitos bancos e saiu ileso. Os multimilionários costumam viver um estilo de vida que inclui mansões de luxo, carros de luxo e várias propriedades espalhadas pelo mundo. Nesse nível de riqueza, suas decisões não são mais baseadas em necessidade, mas em paixões e interesses. No entanto, ser multimilionário não significa que você tem dinheiro vivo sobrando para gastar a qualquer momento. Seu patrimônio líquido pode ser enorme, mas boa parte dele está preso em ativos.
Isso, aliás, pode ser muito útil se alguém te assaltar, porque sua carteira está vazia, mas seu saldo bancário é estratosférico. Agora, supondo que um multimilionário que ganha 1 milhão por mês investisse 10% de sua renda durante 35 anos, no final ele teria impressionantes 339 milhões. Mas ainda assim não chegaria no último nível, que são os bilionários. As pessoas aqui não fazem mais parte da maratona, elas simplesmente compraram a rua e cada uma das classes abaixo trabalham para elas. Se você é um bilionário, faz parte de um clube exclusivo onde pessoas competem para ver quem tem o maior patrimônio líquido. E para você ter uma ideia da dimensão de ser um bilionário, enquanto 1 milhão de segundos equivale a 12 dias, 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Para colocar em perspectiva, imagine que você tem 1 bilhão de reais e decide gastar 5 mil reais por dia. Parece muito, né? Mas mesmo nesse ritmo, levaria 548 anos para gastar isso tudo. Com bilhões na conta, você poderia comprar uma ilha particular, uma frota de iates, talvez até um pequeno país. Só que os bilionários também não vivem só de luxo. Muitos deles investem sua fortuna em tecnologias e negócios, ajudando a criar os celulares, computadores e TVs que você usa hoje. No entanto, essa riqueza também traz desafios, como a pressão social para ajudar o mundo e a constante desaprovação pública. Agora, para finalizar o vídeo, foi dito que o Luiz Barsi, o maior investidor individual da Bolsa Brasileira, possui um patrimônio de 4 bilhões de reais e ganha mais de 1 milhão por dia. Para fazer nosso experimento, vamos supor que a renda mensal dele seja de 30 milhões de reais. Se ele investisse 10% disso durante 35 anos, adivinha quantos ele teria no final? Bom, eu vou colocar no primeiro comentário fixado. Se gostou do vídeo, comente alguma coisa lá para ajudar no engajamento. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.